Boa noite, meus irmãos queridos. Estamos aqui hoje no dia 16/10 de 2022. Agora são 18 horas e 41 minutos. Nós estamos aqui no culto da família. Para quem não me conhece, meu nome é pastor Hélio Pilvezan Filho. Eu dirijo esta igreja e hoje nós estamos no culto da família. Se você, porventura, chegou nessa gravação através do YouTube, quero que você saiba que nós somos uma igreja, nos reunimos, né, temos reuniões periódicas todas as semanas, às 18 horas no domingo, é esse culto, nós chamamos de culto da família. Às terças-feiras nós temos a escola do Alicerce Bíblico, às 20 horas, também nesse mesmo canal. E também, quinzenalmente, nós temos a escola da doutrina bíblica, onde nós estudamos a Bíblia a fundo, tá bom? Nós não nos reunimos fisicamente, porque depois da pandemia nós tivemos que devolver o nosso salãozinho e agora nós estamos com dificuldades para voltar, né? Então, saiba que se você quiser participar conosco, fique à vontade, né? Seja bem-vindo. Nós temos um site que é o www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá você vai encontrar os nossos horários de culto e vai encontrar um botãozinho aqui do lado superior direito, vai ter um botãozinho ao vivo, você clica lá, você cai nessa sala aqui e participa do culto com a gente, tá bom? Então fique à vontade também para fazer perguntas. Caso você tenha alguma pergunta para fazer, você pode entrar, mandar um e-mail para a gente no faleconosco@igrejadeinterlagos.com.br. Bom, como você sabe, pelo nome, né, nós estamos aqui perto do Autódromo de Interlagos, tá bom? Então seja bem-vindo, se você tiver oportunidade, venha nos visitar, tá bom? Deus o abençoe. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do Senhor Jesus. Eu tenho trazido aos irmãos às terças-feiras estudos bíblicos a respeito do Senhor Jesus, a respeito de Deus e a respeito do ser humano, né? E todos nós sabemos, né, que o Senhor Jesus veio há 2000 anos atrás, né? Isso não é novidade, né, nenhuma. Na nossa cultura ocidental, nós temos ali o Natal, que fala muito sobre a figura de Jesus Cristo, e nós temos também a Páscoa, né? Tem a Igreja Católica, que é uma igreja milenar, né? Que ela está aí há mais ou menos 1.800 anos, 1.600 anos. E toda a nossa cultura ocidental, ela é cristã. Ela tem uma base muito forte no cristianismo, né? E aí nós precisamos entender, né, o porquê da nossa fé, o porquê que eu acredito em Jesus, né? Eu já falei isso nas terças-feiras, né? Por que nós cremos em Cristo? Por que nós não cremos em Buda, ou não cremos em Alá, ou não cremos, sei lá, naqueles deuses hindu? Não, nós cremos em Jesus, nosso Senhor Jesus, tá bom? Ah, mas e Buda? Buda não é bonzinho, né? Ele não ele é bonzinho, tal, né? Mas e os santos da Igreja Católica? Eles são intercessores, eles intercedem por nós. E aqueles deuses egípcios, Deus Sol, Ra, todos aqueles, mas são todos, né? Todos os caminhos levam a Deus, né? Eu já ouvi essa frase, eu ouvi de uma pessoa muito importante, tá bom? Muito importante. A minha mãe falava isso. Todos os caminhos levam a Deus, né? Problema, né? Problema grande isso. Mas eu vou mostrar para você que não é bem assim. Nós não estamos no cristianismo por causa
deste, aspas, bonzinho. Jesus é bonzinho, então eu acredito em Jesus porque Jesus é bonzinho. Eu acredito em Alá porque Alá, ele quer o bem das pessoas. Eu acredito em fulano porque ele também faz parte, né? Também é Deus, também não sei o quê. Irmãos, não é bem assim. Vamos parar com essa ignorância, no sentido bom da palavra, né? Falta de entendimento, é nesse aspecto que eu estou querendo dizer ignorância. Nós precisamos entender por que nós cremos no que nós cremos. Por que eu creio naquilo que eu creio? Eu creio porque minha família crê, porque minha família é tradição, meu avô, minha avó, meu bisavô, minha bisavó, meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia. Mas por que eu creio no que eu creio? Essa é uma pergunta que todas as pessoas deveriam se fazer. Fundamental. Entender por que você crê no que você crê. Eu creio em Buda. Por que eu creio em Buda? O que me faz crer em Buda? Eu creio no Espiritismo. Então, por que eu creio no Espiritismo? O que me dá base para eu crer no Espiritismo? Então, essa é uma pergunta que todos nós precisamos fazer e responder. É fundamental que a gente responda esta pergunta. Porque senão nós seríamos o quê? Apenas uma pecinha dentro de um tabuleiro? Apenas eu faço isso porque eu venho fazendo isso desde sempre, meu pai vem fazendo isso desde sempre, minha mãe faz isso desde sempre e tal, e assim vai. E não é bem assim que a gente vai alcançar, né, aquilo que nos é muito caro, né, que é o reino de Deus. Todos nós queremos o reino de Deus. Todo ser humano quer, depois que morre, ir para algum lugar bom. Não é? Não é esse o raciocínio geral? De uma maneira genérica, o sujeito morre e fala assim, bom, eu vou morrer, mas eu quero ir para um lugar legal, cara. Eu tenho fé que a Virgem Maria vai me conduzir lá para perto de Deus, né? Eu tenho fé que eu vou atingir o nirvana, né? O estado pleno da consciência humana, né? Universal, né? O estado pleno da consciência universal, não humana. Então, queridos, para você que porventura está chegando agora aqui nesse vídeo, eu quero que você saiba que esta igreja se preocupa muito em entendermos estas coisas. Nós nos preocupamos muito com isso. Eu preciso entender por que eu creio em Jesus, o porquê que como eu creio em Jesus, como eu devo crer na vida após a morte, o que vai acontecer depois que eu morrer, e assim vai. Eu tenho falado isso muito nas terças-feiras, eu tenho tratado bastante desse assunto. Mas hoje aqui eu não vou ser muito profundo. Por quê? Porque profundo a gente vai ser de terça-feira. Ali a gente estuda mesmo com bastante profundidade. Mas eu quero dar aqui a você, sabe, um gostinho de quero mais. Eu espero que você ouça esta palavra, esta pregação, e tenha vontade de saber mais, de conhecer mais. Esse é o nosso objetivo aqui. Jesus, ele é uma figura histórica muito importante. Tanto é que a sua passagem aqui, né, o momento que ele esteve conosco na Terra, isso aconteceu há aproximadamente 2000 anos atrás.
Hélio, como é que você sabe realmente que Jesus esteve aqui há 2000 anos? Sim, esteve, porque há relatos da existência, da passagem de Cristo. Não só pelos evangelhos, pela Bíblia, que nós usamos, mas também por historiadores. Vários historiadores falam da existência de Jesus Cristo, da sua obra, daquilo que ele fez. Então, não eram cristãos. Por exemplo, Flávio Joséfo era judeu, um judeu ali do século II depois de Cristo, ou seja, 150, 200 anos depois de Jesus, Flávio Joséfo escreveu a respeito de Cristo. E outras pessoas, muitas outras pessoas, escreveram a respeito desta passagem. E a passagem de Jesus pela terra foi uma passagem tão importante que ele fez. Aconteceram coisas tão importantes e tão marcantes que, vamos dizer assim, esse evento histórico marcou a humanidade. Não existe nenhum outro personagem que tenha marcado a humanidade de uma maneira tão forte quanto este personagem, Jesus Cristo. Tá? Então, se você pode procurar. Existiram personagens importantes? Sim, por exemplo, Alexandre o Grande, né? Napoleão Bonaparte, tantos outros. Né? Hitler foi um personagem muito importante, embora deplorável, a gente sabe disso, mas são personagens importantes, marcaram a humanidade de alguma forma ou de outra. Percebe? Mas especialmente Jesus Cristo marcou de uma forma tão interessante, tão importante, que até a contagem dos nossos dias e anos é feita através da existência, ou por causa da existência do evento, né, por causa deste evento que é Jesus Cristo. Então é que nós estamos em 2022 anos após a passagem de Cristo pela Terra. Isso é uma convenção humana. Sim, é uma convenção humana, não tenha dúvida. Né? É uma convenção. Nós convencionamos marcar o tempo, assim, por exemplo. Os judeus marcam de outra forma. Eles estão no ano 5.700 e sei lá o quê. Né? Uma convenção humana. Mas teve uma importância cultural tão intensa, tão grande, né? Que todo o Ocidente e também uma parte do Oriente utiliza este evento da morte e ressurreição de Cristo como o evento do início da passagem dos tempos, né? 2018 ou 2022 anos depois de Cristo. Né? Quase o mundo inteiro utiliza, se não o mundo inteiro já está utilizando isso. Né? Então, é um evento importante? É. Tá bom, então quem é Jesus? Quem é esse sujeito? A Bíblia nos relata que Jesus é a plenitude de Deus para o homem. Então vamos tentar explicar esta situação para você. O que é isso? Eu tenho feito nos estudos de terça-feira, você procura lá, eu tenho muita coisa a respeito disso. Mas Jesus, a presença de Jesus no planeta Terra, há 2000 anos atrás, era exatamente a vontade de Deus expressa para a salvação do homem. Né? Que é aquilo que eu falei logo no comecinho, né? Todo mundo quer o reino de Deus, né? Todo mundo quer. Mas só entra no reino de Deus algumas pessoas, não todas. Mas todos nós queremos entrar no reino de Deus. Então, como isso é um fato, esse desejo humano, ele realmente existe, é uma coisa que acho que 99% da população mundial quer isso, quer, no dia em que falecer, que morrer, entrar num reino eterno e bom e maravilhoso. Ninguém quer um lugar ruim, né? E viver de uma maneira, né, na vida após a morte, viver num lugar ruim. Todos querem um lugar bom. Ora, quando Deus percebeu, em algum momento lá atrás, que o homem não tinha condição nenhuma de entrar no reino de Deus,
Ele proporcionou a Jesus Cristo que nos fizéssemos, que nos desse a oportunidade de entrar no reino de Deus. Por isso que Jesus é a plenitude de Deus, plenitude no sentido de vontade de Deus. A Bíblia fala que Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento de Jesus Cristo. Todos, todos se salvem. É isso que Deus quer. E a gente só pode entrar no reino de Deus através de Jesus Cristo. Essa é a questão toda. Jesus, ele não está interessado em ser bonzinho. Não é isso, para isso que Jesus veio. Percebe? Não é esse o objetivo de Jesus, ser bonzinho, como havia dito no começo. O objetivo de Jesus é proporcionar a você a entrar no reino de Deus depois da sua morte física. Entendeu? Você não tem que pensar em Jesus como uma pessoa boazinha, mas você tem que pensar em Jesus como sendo a pessoa que proporciona a tua entrada no reino de Deus. Percebe? E não é por mérito seu, não é por sua causa, não é porque você fez algo bom, não. A obra de Cristo, ela está todinha baseada naquilo que nós chamamos de perdão. Mas por que eu preciso de perdão? Por que eu preciso ser perdoado? Perdoado de quê? E eu já falei, se você quiser depois você procura uma pregação minha que fala sobre... eu tenho uma pregação minha que diz a respeito da jurisdição. Existe uma jurisdição no meio ou no âmbito espiritual. Mas como assim? Sim. Lembra lá no Velho Testamento, não tem a lei? A lei do Velho Testamento, a lei de Moisés. Não matarás, não roubarás, dirás falso testemunho, não isso, não aquilo, não sei o quê. Pois é. Ora, se tem uma lei, existe uma jurisdição. Perfeito? Por exemplo, eu estou sob uma jurisdição aqui no Brasil. As leis às quais eu devo respeito são as leis brasileiras. Aqui no Brasil, eu não devo respeito às leis americanas. Por quê? Porque as leis americanas não têm jurisdição aqui neste país. A jurisdição é da lei brasileira. Ou seja, a justiça brasileira é que cuida da minha vida jurídica e legal. E isso acontece no reino espiritual. Mas como assim? Acontece. Tanto é que Jesus mesmo, depois que ele ressuscitou, quando ele ressuscitou, ele falou assim, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ou seja, foi feita uma transferência de jurisdição, de poder. Alguém tinha o poder antes da morte e ressurreição de Cristo. E depois da morte e ressurreição de Cristo, todo este poder foi passado para as mãos de Cristo. Está em Mateus. Dá uma lidinha lá no último capítulo de Mateus, você vai encontrar. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, Jesus passa a ser o quê? Ele passa a ser, vamos dizer assim, o supremo em termos jurisdicional espiritual. Porque antes ele não era o supremo. Ou seja, todo o poder não estava nas mãos de Cristo antes da sua morte e ressurreição. Eu consigo provar isso para você, eu vou mostrar aqui. Vou mostrar para você aqui. Está lá em Lucas 4, vamos lá em Lucas 4, olha aqui, ó. Lucas capítulo 4, eu vou mostrar para você. Então, Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo.
e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo se apresenta a ele, fala, se tu és o Filho de Deus, diz esta pedra que se transforme em pão. E Jesus respondeu dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Ou seja, de quem era a jurisdição do mundo? Era do diabo. O diabo era o dono, era o primaz, ele era o supremo deste mundo, e ele dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória. Porque a mim me foi entregue e dou-o a quem quero, ou seja, o diabo é o dono até aquele momento. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Tá vendo? E aqui em Mateus, no último capítulo, ele fala assim, olha só. 28, 18. E chegando-se Jesus, falou-lhe, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, fazei discípulos, e assim vai. É-me dado. Ou seja, foi tirado das mãos de Satanás todo o poder e foi entregue, né? Foi entregue a Jesus. E eu tenho pregações minhas sobre isso, né, para você poder entender exatamente o que é que significa essa entrega. Bom, continuando aqui. Um detalhe importante para você entender é o seguinte, Jesus, ele disse que se você crer nele, ainda que esteja morto, viverá. Isso está lá em João capítulo 14. Né? E ele disse também, vamos abrir lá, vai, João 14. É interessante, vamos para você possa entender. Ele fala assim, tendo uma conversa ali de Jesus com os seus discípulos, né? E aí, lá pelas tantas, Jesus fala assim, e quando eu for, e vou, versos 3 aqui, ó, quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. E disse Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como poderemos saber o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Né? Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis ao meu Pai, e já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Aí o Filipe falou, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E Jesus falou assim, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe, quem me vê, a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? E as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Entendeu? Ou seja, Jesus é o caminho, em primeiro lugar. Segundo, Jesus e o Pai são um. Por isso que eu falei logo no começo, né? Jesus é a plenitude de Deus. Por quê? Porque Jesus faz as obras do Pai. Ó. Crede-me por causa das mesmas obras. Né? E assim vai. E lá pelas tantas, Jesus fala assim, aquele, como é que ele fala? Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Não estou achando aqui, mas está em algum lugar aqui. Mas, ó, por exemplo, vamos lá aqui em João capítulo 1. Né? Jesus deixou um versículo muito importante aqui em João. A todos quanto o receberam, né? Jesus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Né? E lá no capítulo 3, ele também fala isso para
Nicodemos, né? Ele fala assim, olha, Nicodemos, na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Né? Tá certo? E assim vai. Bom, aonde eu quero chegar com isso aqui? Eu quero te mostrar que este Jesus ao qual nós cremos, é ele quem nos dá o bilhete de entrada para o reino de Deus. Né? A Eliette está falando aqui, eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso está em João 11, 25. É isso aí, obrigado, Eliette. Ó, vou mostrar aqui para você, João 11, 25. João 11, 25, está aqui, ó. Ele fala, disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É? E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. É muito interessante essas palavras de Jesus, né? É muito interessante. Então, queridos, aonde eu quero chegar com isso? Eu quero dizer o seguinte, o homem não tem essa capacidade de entrar no reino de Deus sozinho. Ele precisa de um ajudante. O homem precisa de um ajudante. E esse ajudante se chama Jesus Cristo. Então, para que você conheça o reino de Deus, é fundamental, é necessário. Só tem um jeito. Você crer em Cristo. O homem não tem esta capacidade. Sozinho ele não consegue chegar no reino de Deus. E não adianta você ser bonzinho, porque não é mérito seu a entrada no reino de Deus. É mérito de Cristo. É Jesus Cristo que tem o mérito pelo fato de você poder entrar no seu reino, no reino de Deus. Né? Não depende de um esforço pessoal seu. Você não merece, ninguém merece. Mas Jesus Cristo se coloca na nossa frente para que nós possamos entrar no reino de Deus. Entendeu? Por isso que ele morreu na cruz. Algumas pessoas, só dando uma palhinha aqui para você, né? Jesus morreu e ressuscitou. Mas por que Jesus ressuscitou? Porque a morte, eu já preguei isso diversas vezes, a morte, ela existe para quem peca. Os pecadores é que entram na morte, no inferno. E Jesus foi para a morte, foi para o inferno, sem que tenha cometido pecado. Ou seja, quando Jesus chega na morte, a morte não consegue segurar a Cristo. Por que ela não consegue? Porque a morte foi feita para quem peca. Se Jesus Cristo não tem pecado, ele não consegue ficar morto. Por isso que ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. Entendeu? Morte, meu querido, só existe para quem comete pecado. Ou seja, toda a humanidade. Percebe? O único que não cometeu pecado foi Jesus. E ele nos dá esta possibilidade de entrarmos no reino de Deus se crermos nele. Se nós colocarmos a nossa fé, a nossa crença em Cristo, nós passamos da morte para a vida. É esse o mecanismo. Percebe? Então não é bondade nossa ou bondade de Cristo, não. Não é esta a questão. A questão é que Jesus falou, olhou para nós e viu que nós não tínhamos a possibilidade de entrar no reino de Deus. Aí Jesus veio e não cometeu pecado. E ao não cometer pecado, foi injustamente morto. Aí ele ressuscita. Aí acontece a tal da ressurreição. Aí, o que acontece? No meio legal, a gente costuma dizer o seguinte, que uma lei, ela só pode existir prevendo que um determinado fato aconteça. Se aquele fato não acontece nunca, então aquela lei
deixa de ter valor. Tá? Percebe? Então, a lei que coloca o homem no inferno, na morte, lembre-se que a palavra morte e inferno é a mesma coisa. Ela está um pouco desgastada, essa palavra inferno, né? Porque a gente pensa naquele inferno, aquele foguinho com os diabinhos lá e tal. Sabe aquela imagem de Salvador Dalí, mais ou menos, né? Mas não é isso, não. Inferno e morte é a mesma coisa. O sujeito foi para o inferno, é que ele morreu. Percebe? E Jesus morreu, então ele foi para o inferno. Só que chegou lá no inferno, a morte não tinha valor para ele, porque ele não tinha condições de entrar na morte. Jesus não podia entrar na morte porque ele não tinha essa condição, ele não tinha pecado. Percebe? Como eu sempre uso esta figura do bilhete. Né? Jesus não tinha o bilhete para entrar no inferno. Percebe? Que é o pecado. O bilhete é o pecado. Jesus não tinha esse bilhete. Então, o que acontece? Quando Jesus morre sem pecado, a lei que cria o pecado perde o seu valor. Né? Você sabia disso? Não? Olha, a lei, ela só tem valor se aquilo ao qual ela foi feita realmente existe. Então, quando Jesus vai para o inferno sem pecado, vai para a morte sem pecado, a lei que o colocou lá é invalidada, é injusta. Percebe? Vou mostrar uma coisa aqui para você. Quer ver? Ó. Vou mostrar aqui. 1 Coríntios 3, perdão, 2 Coríntios 3, verso acho que 18, não, 15, 16, tá aqui, ó. Aqui, ó, 14. Mas os seus sentidos, não vou discutir aqui o que ele está querendo dizer aqui, mas só o resultado, tá? Seus sentidos foram endurecidos porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Por que Jesus aboliu o Velho Testamento? Ou seja, Jesus foi lá e invalidou o Velho Testamento. Porque o Velho Testamento é o testamento da lei, que colocou Jesus Cristo na morte, sem que ele tivesse transgredido qualquer lei. O próprio Paulo, né, em Efésios, ele fala a respeito de que a lei é inimizade, né? É inimizade. Eu poderia dar aqui vários versículos para vocês sobre essa questão. Mas o que importa agora, que nessa pregação que eu estou querendo trazer para você, é o seguinte: Jesus é a plenitude. É aquele o qual percebeu que não havia possibilidade de o homem entrar no reino de Deus. Ele foi lá e desfez a lei que proíbe o homem de entrar no reino de Deus. Então, por isso que existe, por exemplo, a questão do batismo, né? O batismo, como está lá em Romanos capítulo 6, ele fala que o batismo é um sepultamento. Né? O batismo é o sepultamento. Eu estou sepultando. Eu estou sepultando a minha jurisdição, a jurisdição que me leva para o inferno, para a morte. Quer ver? Olha que interessante isso. Então, irmãos, é fundamental. Quer ver aqui, ó, Romanos capítulo 6, né? Ele fala assim: que diremos, pois, permanecermos no pecado para que a graça abunde? Não vou discutir aqui muitas coisas, não, só mostrar para vocês alguns detalhes. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados, introduzidos na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele, ou seja, a jurisdição, aquilo que me levava ou me levaria para o inferno, foi enterrado com Jesus pelo batismo.
Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, ou seja, o batismo ao qual eu sou batizado em Jesus Cristo, me coloca, me planta, me introduz na semelhança da morte de Cristo. Ou seja, quando eu me batizo em Jesus Cristo, eu sou feito semelhante à morte de Cristo. Percebe? A minha morte passa a ser, ou seja, eu não vou dizer morte, mas a jurisdição que me coloca na morte, a jurisdição que me coloca na morte, que determina que eu morra, ela é banida, ela é desfeita, porque eu sou plantado juntamente com Cristo na sua morte. Entendeu? Tem alguém querendo falar alguma coisa aqui. Só um minutinho que eu estou vendo aqui. Ok, acho que é o Richard que está tentando entrar. Então, olha, é importante você entender o seguinte. Que quando eu me batizo, eu saio da jurisdição. Eu saio da jurisdição da morte. Ou seja, a lei que deveria me colocar na morte, quando eu me batizo, eu saio dessa jurisdição. É como se eu viajasse para outro país. Entendeu? Ah, mas as pessoas mesmo assim morrem. Sim, morrem. Nós morremos porque nós estamos aqui neste mundo. Nós estamos aqui neste mundo, somos introduzidos no mundo material. E neste mundo material aqui, o tempo passa, a gente envelhece. Agora, depois da minha morte, vai acontecer o que a gente chama de ressurreição. Né? Ou seja, nós, os que estivermos mortos, ressuscitaremos para nos encontrarmos com Cristo nos ares. É o que diz lá em Tessalonicenses. Por isso que Jesus é esta plenitude que eu estou tentando mostrar para você. Quando nós cremos em Jesus, nós saímos desta, vamos dizer assim, deste foco, o foco da morte, passamos para o foco da vida. Né? Este é o verdadeiro evangelho. Por isso que eu comecei falando aqui, por que eu creio em Jesus? Por que eu creio no Senhor Jesus? E olha, eu vou dizer mais uma coisa que talvez, se você estiver me assistindo aqui pela internet ou pelo YouTube, eu vou dizer uma coisa para vocês. Que infelizmente não se ensinam por aí nas igrejas. Sabe como eu vou entrar para o reino de Deus? Aqui, ó, carne e osso. Não é o meu espírito que vai para o reino de Deus, ou minha alma vai para o reino de Deus, não. É esse cara aqui, ó. Ó. Esse sujeito que vai entrar. Como Jesus entrou. Jesus não entrou em carne e osso? Entrou em carne e osso, só que glorificado. E nós seremos glorificados também. Percebe? Ó, olha só o que ele fala nesse versículo aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para você. Ele fala assim, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi... Não é esse que eu quero. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos da semelhança... Não está escrita a palavra, mas aqui, ó, anteriormente está. Então, nós também seremos na semelhança da sua ressurreição. Ora, como é que Jesus ressuscitou? Ressuscitou em espírito, em alma? Não. Jesus ressuscitou em carne e osso. Então, se eu fui plantado com ele pelo batismo, ó, fui lá, fui batizado, saio da jurisdição da morte, do inferno, da lei que me leva para o inferno. Ah, beleza? Então quer dizer que
Depois que Jesus voltar, eu também serei o quê? Ressuscitado. Ou seja, ressurreição não é reencarnação. Ressurreição não é o espírito que se levanta. Não, é o corpo, a alma e o espírito. É tudo. É o pacote completo, meu querido. A ressurreição será completa, inteira. Por isso que Jesus é a plenitude de Deus. Imagina, todo o poder de Deus, todo o amor de Deus, né? Tudo o que Deus é, foi canalizado para isso. Para que eu pudesse ressuscitar e entrar no reino de Deus. Este é o verdadeiro cristianismo. Por isso que eu comecei falando, você precisa entender o que é ser cristão. Nós não estamos aqui falando daquilo que nós não sabemos, eu estou falando daquilo que eu sei muito bem. Muito bem. O próprio Jesus, em Lucas, vamos ver se eu acho aqui, né? Eu me desviei um pouquinho da minha pregação, mas tudo bem, acho que Deus está operando aqui, né? Em Lucas, lá no finalzinho, capítulo 24, talvez, não me lembro direito, quando Jesus, só um minutinho, aqui, ó, acho que é isso aqui. Né? Quando Jesus ressuscita e aparece para os seus discípulos, né? E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Jesus apareceu lá. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito, fantasma. E eles dizem, por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Não é um espírito. Apalpai-me, ou seja, põe a mão aqui. Pois um espírito não tem o quê? Carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo, eles ainda, por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhes, tendes aqui alguma coisa para comer? Irmãos, não estou falando besteira, meus queridos. Aí eles deram um peixinho lá para Jesus e ele comeu com eles. Depois você lê o resto aqui. Não estou falando besteira, não. Isso é cristianismo, irmãos. Nós precisamos entender o que é cristianismo. Aí a ressurreição vai acontecer? Vai. De que jeito? Desse jeito aí que você viu agora. Porque lá em Romanos fala que é semelhante à ressurreição. Vou ler, vou mostrar de novo, que eu tô assim, eu tenho muito assim no meu coração de mostrar essas coisas, porque a gente foi tão enganado, tantas vezes enganados. Então ele fala assim, olha, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, pelo batismo, lembra? Batismo. Batismo é esse plantado juntamente com ele na semelhança. Também o seremos na sua ressurreição. Ou seja, a semelhança da ressurreição de Cristo será a minha ressurreição, a sua ressurreição. Entendeu? Percebe o que eu quero dizer com plenitude de Deus? Jesus é um sujeito na história que ele deu a vida para que a lei desaparecesse. Deu para entender? Ele foi lá e deu a sua vida na morte, na cruz. Ele que foi lá, ele que deu, ele mesmo fala, eu dou a minha vida e torno a tomá-la de volta. Ele falou isso. Jesus não foi empurrado para morrer. Você percebe? Jesus não foi empurrado para morrer. Ele foi lá e falou, eu vou morrer, eu quero morrer, eu dou a minha vida.
Quando Jesus faz isso e ele dá a vida dele sem pecado, ele vai lá e desmonta a lei. A lei que coloca, que faz existir a morte. Eu sempre mostro aqui, lá em Gênesis capítulo 2, verso 14, por aí mais ou menos, lá, Jeová lá fala assim, olha, não come dessa árvore aqui, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Ou seja, não tinha morte até aquele momento. Quando que a morte foi criada? No momento que Adão comeu daquela fruta. Antes não tinha morte. Está escrito, não foi o Hélio que escreveu, irmãos. Está escrito, quer ver? Vou mostrar para você. Ó, eu estou fazendo isso, irmãos, para ficar gravado, para mostrar lá. Ó. Em Gênesis, capítulo 2, acho que verso 14 mesmo, né? Eu acho que é o 14, quer ver? Não, não é não. É o 17. Aqui, ó, 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Até este dia a morte não existia. Quanto tempo se passa entre a criação de Adão, ou seja, aqui no Gênesis 2:7, aqui, ó, e formou Jeová Deus o homem do pó da terra e soprou suas narinas o fogo da vida, e o homem foi feito alma vivente. Deste ponto aqui, ó, deste ponto, até o momento em que Adão come, quanto tempo se passa? Um dia? Uma hora? Um ano? 1000 anos? 100.000 anos? 1 milhão de anos? A única coisa que nós sabemos é que até o momento em que ele comeu, ele estava vivo. No momento em que Adão come, a morte passa a existir. E nós recebemos de Adão esta herança maldita, que é a herança da morte. Só que esta herança maldita, ela acaba no momento em que você crê, em que você se batiza, que é o que está lá. Espera aí, irmãos, vou voltar aqui. No momento em que você se batiza. Por isso que é importante o batismo, né? Lá no momento em que você se batiza, tá aqui, ó, capítulo 6, Romanos, que ele fala assim, ó. Ele fala assim: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? Esse batizados aqui tem o sentido de introduzidos, ou mergulhados, imersos na morte. Deu para entender? Então, a água do batismo, na realidade, é a água da morte. Quando você se batiza, você é... A palavra batizar significa mergulhar, tá? Quando você se batiza na água da morte. E ele fala ainda que esta água da morte é um local de sepultamento, ou seja, nós somos sepultados com ele quem? Com Cristo. Em que lugar? Na água da morte. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, seremos também na sua ressurreição. Por isso que Jesus é a plenitude. Percebeu? Jesus Cristo é a plenitude de Deus. Existia alguma coisa no reino espiritual em que o diabo tinha todo o poder. O poder ele tinha todo o poder em todos os lugares, nos céus, na terra, e esse poder foi retirado da mão dele e dado a Cristo. Por causa da sua ressurreição. Jesus morreu e ressuscitou. Nesse momento ele tem todo o poder no céu e na terra.
Por isso que Jesus é a plenitude de Deus. Está entendendo agora o que significa Jesus ser a plenitude de Deus? O nosso Pai, o Pai de Jesus Cristo, que passou a ser o nosso Pai, este Pai teve que arquitetar um plano para destituir das mãos do diabo, do adversário, diabo no sentido de adversário. Retirar das mãos deste adversário o poder e entregar a Jesus Cristo. Entendeu o que é plenitude de Deus? Jesus é a plenitude de Deus, é tudo que Deus precisava. Era tudo que Deus precisava, era desfazer as obras da morte. Destronar a obra da morte. Por isso que quando eu creio em Jesus, eu sou feito filho de Deus. Aqueles que creem, né, em Jesus têm o poder de serem feitos filhos, e nós somos feitos filhos lá no batismo, quando você é mergulhado na água da morte. Quando você é mergulhado na água da morte, acabou a jurisdição da morte sobre você. Você passa para a jurisdição da ressurreição de Cristo. Amém? Espero ter contribuído para o seu entendimento a respeito do valor que é este personagem Jesus Cristo. Este personagem, que para nós não é um personagem. Eu falo assim de uma maneira acadêmica, mas o personagem Jesus Cristo, ele é uma figura de um valor imenso, maravilhoso, tremendo para nós. Então, se há alguma dúvida no teu coração a respeito do cristianismo, do amor de Deus, tira isso do seu coração. Creia em Jesus. Creia no Senhor Jesus. Batize-se. Estou falando sério. Quando você se batiza, você sai da jurisdição da morte. As pessoas não querem viver. Você não quer viver? Claro que eu quero. Depois eu estou com quase 60, vou fazer 60 anos daqui a alguns meses. Você imagina, vai chegar um momento que vai acabar isso, eu vou parar de respirar, meu coração vai parar de bater, eu não sei quando isso, eu quero que demore bastante, né? Lógico, todo mundo quer que demore bastante. Mas vai chegar um momento em que eu vou parar de respirar. Percebe? E depois? Pois eu quero ressuscitar para ficar junto com o Senhor Jesus. Você tem dúvidas? Não tenha essa dúvida, meu irmão. Não faça, não cometa esse erro. Aceite Jesus Cristo como seu Salvador. Batize-se para você garantir a jurisdição de Cristo sobre você. Para que a plenitude de Deus esteja sobre você. Para que a ressurreição seja parte da sua vida. Percebe? E aqui eu encerro. Então, fica aí esse apelo. Irmão, pense bem. Pense bem. Isso não é mérito seu. A única coisa que você tem que fazer é crer. O resto, Jesus já fez. Não é mérito. Você não tem que ser bonzinho para entrar no reino de Deus. Você tem que crer em Cristo. Ser bonzinho ou fazer coisas boas é consequência do amor de Deus em nossos corações. Lembra lá que ele fala assim, para que nós andemos em novidade de vida, não fazer coisas velhas. Tem mais um outro, quer ver? Vou deixar esse versículo aqui para você, quer ver? Me falha a memória, é Efésios 2. Ele fala assim, depois você lê tudo, né? Porque somos feituras suas, criados em Jesus Cristo para as boas obras. Tá vendo? As boas obras, elas existem para que nós andemos nelas, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, a boa obra, ela vem depois da criação em Cristo. Depois que você se batiza, é que as boas obras,
Elas existem não para que você entre no reino de Deus, mas para que você ande nas boas obras, porque Deus preparou as boas obras para você andar nelas. Isso aqui é resultado. As boas obras é resultado do amor de Deus para com você. Não é o contrário. Isso aqui é resultado. Boas obras é resultado. Primeiro você crê em Cristo. Primeiro você se batiza, aí depois você anda em boas obras. Mas não porque você vai para o céu. Você vai para o céu porque Jesus morreu por você. Não é a boa obra que vai te colocar lá. Não. Então é isso que eu tinha para falar para você. Meu irmãozinho querido, não se demore. Não se demore. Apressa o seu passo, porque Jesus está para voltar em breve. Deus abençoe a todos. Quero fazer uma breve oração. Jesus querido, obrigado, Senhor, por esse momento tão gostoso na tua presença, que o Senhor possa falar conosco. Fale, Senhor, com aqueles que estão ouvindo esta mensagem. E, Senhor, que o teu Espírito Santo os convença, porque é certo que o teu Espírito, o Consolador, é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Só um minutinho que eu vou parar a gravação aqui.